Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Hoje o vídeo é muito interessante. Eu acho que cada vez que a gente fala da palavra de Deus, se torna-se interessante. Hoje eu vou falar sobre a gratidão. A gratidão que todos nós devemos ter ao nosso Deus, ao nosso Pai. Porque muitas das vezes a gente acaba sendo ingrato. Deixamos de agradecer a Deus, deixamos de lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por nossas vidas. E quando eu me reflito, quando eu leio esse Salmo 106, eu começo a enxergar o erro que as pessoas do passado fizeram. Eu começo a me examinar, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu começo a me examinar e eu consigo ver, poxa, eu tô errando, eu não posso errar como eles erraram. Eu preciso ser grata todos os dias. Então fique comigo até o final, não passe esse vídeo. Compartilhe comigo as suas experiências, que eu também vou compartilhar com vocês a experiência que eu tenho vivido. Então roda a vinheta. E vamos lá, abra a Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 106. Ele é muito longo, eu não vou ler o livro de Salmos todos. Quem tiver um tempinho, lê em casa, porque o livro de Salmos é um pouquinho grande. Vai até o versículo 48. Mas quem puder ler, por favor, lê para que a gente possa entender. Eu vou começar a ler aqui, né? Aqui, ó. Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das muitas rebeliões. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode refrear as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam direito, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais, se atenta a esse versículo aqui, ó. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu povo. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas maravilhas e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram levar da cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez desfilar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou com fogo na sua gente e chama abrasou os ímpios. Fizeram bezerro em Herobe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Canaã, coisas tremendas no Mar Vermelho. E assim vai. Aqui o Salmos 106, ele é a continuação do Salmo 105. O salmista está falando das coisas que o povo erraram, das coisas que o povo fizeram. O que acontece? Deus, ele é muito bom. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele faz tudo perfeito. E tudo que ele faz é porque ele quer que o nome dele seja glorificado. Ele não precisa disso, mas ele quer que isso aconteça nas nossas vidas, certo?
Então ele permite que certas ocasiões aconteçam na nossa vida para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja adorado. Independente se nós adorarmos ou não adorarmos, ele vai continuar sendo Deus. Isso não vai mudar. Então Deus, com a sua finita misericórdia e bondade, ele livrou o povo da escravidão que eles estavam vivendo. Aquele povo, eles viveram momentos maravilhosos. Pensa, gente, pessoas que viveram, que puderam ver com os seus olhos, porque não foi apenas só a história, o relato, mas eles viram com os olhos deles, eles viveram isso. O mar vermelho se abrindo. Pensa, o mar vermelho se abrindo. Poderia ser até um rio, mas é impossível o rio se abrir e ter a divisão das águas. Então eles viram aquilo com os olhos deles. E depois que eles passaram, o povo que estava perseguindo, a água foi e voltou ao normal. E todas aquelas pessoas que estavam atravessando para ir atrás daquele povo escolhido de Deus, eles foram degolados por aquelas águas, eles morreram afogados. Tanto é que hoje há até relatos de carruagem, coisas que aquele povo usaram naquele tempo e encontraram no Mar Vermelho. Só que não foi só isso. O povo viu o maná caindo do céu. Gente, aquele povo ficaram 40 anos no deserto, não faltaram-lhe nada. As vestes deles nunca se encolhiam. Então pensa, olha só. Eu tenho roupa que quando passa 5, 6, 7 anos, eu vou botar a roupa assim mais que melhorzinha. Porque tem aquelas frágeis que dá 1, 2 anos já não presta mais. Então pensa, as vestes durarem 40 anos. Pensa, o alimento, o maná do céu, vem de lá. Só que aquele povo, eles começaram a esquecer das coisas que Deus estava fazendo com eles, das coisas que Deus fez. Então eles começaram a adorar imagens de escultura. Eles começaram a se prostrar à imagem e adorar aquilo. Olha como esse povo é tão ingrato. Deus fazendo tudo com eles, além deles verem, eles se alimentavam daquilo que Deus fazia. Eles se prostravam em imagens de escultura para adorar. Então pensa Deus poderoso, santo e maravilhoso vendo isso. Como que ele não se sentia? Vendo um povo a qual ele escolheu, tirando eles da escravidão, tirando eles da prisão, levando eles para uma terra que mana leite e mel, e aquele povo sendo ruim, sendo... qual a palavra que eu posso dizer? Sendo ingrato. Porque eles foram ingratos, eles não foram gratos. Eles esqueceram de tudo aquilo que Deus fez e daquilo que Deus iria fazer na vida deles. Porque, gente, Deus prometeu para eles uma terra maravilhosa. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Mas eles esqueceram da promessa e eles estavam focando naquele momento. Então o salmista ele está fazendo recordar do erro que aquele povo estava cometendo, que via as maravilhas de Deus na vida e eles se esqueceram. E o que eu quero trazer isso para o nosso dia? Ah, Andrés, mas eu não estava lá naquele tempo, porque se eu estivesse naquele tempo, se eu visse o mar vermelho abrir, eu não ia ser ingrato. Ah, imagina se eu visse o pão caindo do céu, também não ia ser ingrato. Gente, mas nós vivemos todos os dias milagres na nossa vida. Só de o fato, gente, da gente acordar, da gente respirar já é um milagre. Uma vez eu vi uma mulher falando que o pai dele era bilionário. O pai dela era bilionário. E ele tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse. Mas ele não tinha dinheiro para comprar uma coisa que era de graça, que era o ar. E ele morreu, porque faltou o ar para ele. Então, gente, só de o fato da gente acordar, da gente estar respirando, louve o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Nós não podemos ser ingratos, nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós não podemos esquecer de quantas vezes Ele nos curou, seja de câncer, seja de alguma doença, seja de uma dor de cabeça, seja de uma cólica, seja de uma dor no pé. Nós não podemos esquecer das vezes que Deus usou alguém para nos presentear com dinheiro, com um arroz, com feijão, com alguma carne. Nós não podemos esquecer das vezes que a gente estava triste
E apareceu pessoas para nos dar um abraço. Nós não podemos esquecer que às vezes a gente estava na solidão. E até de a gente passar algum vídeo no YouTube, a gente viu um vídeo de Deus falando com a gente não pode esquecer das coisas que Deus faz conosco. Nós não podemos ser pessoas ingratas. E o que isso me fez refletir? Eu não sou aquele povo que estava lá. Eu sou eu no tempo de hoje. Mas quantas vezes eu fui ingrato com Deus? Quantas vezes que eu esqueci das coisas que Deus fez por mim? Não foi pouca coisa. Gente, Deus faz... Ai, Andressa, eu não sei se Deus faz alguma coisa por mim, porque eu nunca senti. Você sente. Só de fato você tá aí, você sabe. Era pra nós termos sido consumidos. Não era nem pra gente estar vivo. A gente merecia que os bichinhos tudo nos comessem. Nós merecíamos o inferno. Porque nós somos más. Examinando nós mesmos, nós reconhecemos que nós somos más. Nós somos pessoas más, sim. Há maldade dentro da gente, mas a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida que nos alcança. Então, às vezes, o pecado, a maldade, ele sai da nossa vida. E eu comecei a lembrar, eu falei, nossa, Deus é tão bom, né? Gente, eu passei por tantas coisas na minha vida que é só o cuidado de Deus. Gente, é só o cuidado. Eu vou contar assim. Eu tava falando até pro meu filho, eu falei assim, gente, tinha vezes que eu nunca passei fome. Porque minha mãe sempre deu o melhor pra mim. Nunca precisei passar fome. Mas eu passei necessidade. Eu passava necessidade. Mas fome não. Então, às vezes era o tempo... Eu tenho hoje 31 anos. Então, tipo assim, era o tempo de escola. E naquele tempo, a gente tinha que levar, às vezes, 10 centavos para poder imprimir folha. E eu não tinha 10 centavos. Às vezes precisava, gente, de 20 centavos. Para fazer um trabalho entre grupo, cada um meia para comprar cartolina, eu não tinha. A minha mãe não tinha. Meu pai não tinha. E aquilo eu sofria muito, gente. E eu mentia de pequeno. Ah, que eu esqueci o dinheiro, eu inventava. Mas eu acho que as pessoas ali já me conheciam, já sabiam. Tinha vezes que eu ia, que era o tempo de eu ir pra escola, que eu não tinha nem sapato. Nem sapato pra ir eu tinha. Se eu tivesse aquele chinelo da Havaianas, que era branco com azul, tava ótimo, mas nem isso eu tinha vezes. Eu tinha uma avó, que é da parte de mãe, ela sempre nos dava as coisas, mas era em 4. A gente era da roça, vivia estragando as coisas, né, no pé. E eu não tinha, às vezes eu entrava na casa da minha avó, parte de pai, que morava do outro lado da rua da minha casa, às vezes eu entrava lá de noite, pegava um sapato da minha tia. Eu não pedia, eu pegava de noite sem ela ver. Mas eu acho que ela via. Colocava no meu pé e pro outro dia ir pra escola, e no outro dia eu ia lá e devolvia. Então a minha infância foi muito difícil. Às vezes a minha mãe, ela precisava... A gente morava numa cidade do interior de Minas Gerais, Paraopeba. Então às vezes a minha mãe, ela precisava ir lá em Belo Horizonte, que dá o quê? 1 hora, dá uns 100 quilômetros, dava 1 hora e 1 hora e pouco de carro para poder ir lá. Só que a minha mãe é de ambulância. Então as pessoas que trabalhavam lá marcavam os negócios de ambulância lá na minha cidade, que se dizia tipo postinho lá, tipo a sede. Tinha um cara lá que ele marcava como se minha mãe tivesse consulta com médicos lá de Belo Horizonte. Mas minha mãe não tinha consulta. Só que ele fazia aquilo o quê? Pra ajudar minha mãe. Pra que minha mãe fosse pra Belo Horizonte pra poder pegar alguma coisa que a mãe dela, que é minha avó, parte de mãe, morava em Belo Horizonte, pra poder dar que alguma coisa pra gente comer. E aquilo era a maior alegria, gente. Eu não tô falando que isso era ruim, não. Eu estou falando de agradecer a Deus de tudo que eu passei. Então, minha mãe saía às vezes 4 horas da manhã da minha casa. Eu lembro que ela sempre comia um ovo cozido.
E minha mãe chegava às vezes 8, 9 horas da noite. Chegava com uma sacolinha, a gente sempre ia desesperada atrás dela pra ver o que tinha naquela sacola. Então a gente tem que ser grato a Deus tudo que a gente passou, tudo que Ele fez. Ah, foi difícil, mas não faltou nada. Não faltou nada. Aquilo pra ela poderia doer? Poderia. Claro que doía pra uma mãe. Mas a gente era pequena, a gente se alegrava quando a minha mãe chegava em casa com aquela sacola. E eu sou muito grata à minha avó, que ela já não é mais viva. Ela se foi, morreu de câncer. Mas eu aprendi muito com isso. Então eu falei, Deus, eu tenho que lembrar todos os dias. Eu não posso esquecer de onde que o Senhor me tirou. Eu não posso esquecer o que o Senhor fez por mim. A minha mãe era bem conhecida na minha cidade. Então ela nem participava para ser vereadora, né? E ela nunca conseguiu. Então ela era bem conhecida na cidade interior, todo mundo conhece todo mundo. Minha mãe vivia pedindo... Só pra falar, minha mãe era casada, tá? Casada. Mas aquele tempo era muito difícil. Já é outro caso para outro vídeo. Então minha mãe saía, às vezes parava outro, pedia dinheiro para comprar pão. Então, quando minha mãe saía, a gente ficava lá de fora esperando minha mãe chegar. E lá de longe a gente via a mãe lá na esquina. Já vi que ela tava com uma sacola, saí desesperado correndo atrás dela. Às vezes era pão de 2, 3 dias dormido, minha mãe trazia. Porque daí vendia muito mais barato. Naquele tempo eu lembro que o pão era 10 centavos. Falava bisnaguinha. E que minha mãe chegava, a gente comia. Nossa, era alegria demais. E hoje a gente às vezes tem um pão fresco na nossa casa, a gente não dá valor. A gente é ingrato. E eu lembro que nesse tempo que tava acontecendo tudo isso, eu falei pra Deus assim. Pra Deus não, eu falei pra mim. Que o que eu mais queria quando eu fosse grande era ter pão na minha casa. Que eu não queria que faltasse. Eu não queria que faltasse pão. E sabe, hoje, graças a Deus, se eu precisar comprar ali 30, 40, 50 pão, eu tenho. Eu não sou rica, gente. Eu não sou rica. Mas Deus me deu condição pra isso, sabe? Então, às vezes quando eu como pão, eu acabei de comer, falando isso, eu sempre... A maioria das vezes eu lembro que tinha vezes que eu só queria esse pãozinho pra comer e não tinha, sabe? A gente não precisa de muito. A gente não precisa de uma mansão. Gente, a gente não precisa de um carro de 2, 3 milhões. A gente não precisa disso. É o básico. É o básico pro ser humano viver, sabe? Então, o que eu trago isso pra minha vida? Eu tenho que ser grata a tudo. Eu tenho que lembrar de tudo que Deus fez na minha vida, sabe? O cuidado que Ele teve comigo, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com o meu pai, tudo. Eu não posso esquecer. Hoje, eu falo pra Deus, eu tenho um guarda-roupa com vários sapatos, sabe? Com vários. É porque eu sou melhor de uma pessoa que hoje não tem, eu não sou melhor. Mas eu corri atrás. Porque eu não queria que o meu filho passasse por aquilo que eu passei, sabe? E eu sou grata, sim, a Deus. Eu falo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mas não me deixe, eu não posso esquecer. Eu tenho que lembrar todos os dias das coisas que o Senhor fez na minha vida. O Senhor é bom demais, sabe? Os momentos que eu mais precisei, gente, quem teve comigo foi Deus. O momento que eu mais precisei, quem estava do meu lado é Deus. Assim, o momento que você mais precisou, quem estava do teu lado é Deus. Ele tá todo momento cuidando da nossa vida. Ele tá todo momento cuidando de nós. Então, nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos esquecer. Gente, eu era estéril, eu não podia ter filho. E Deus abençoou o meu ventre com um filho, que hoje tem 7 anos, a fazer 8. E eu posso... em algum momento esquecer que Deus abriu a minha madre? Eu não posso. Eu posso em algum momento esquecer que foi Deus que restaurou meu casamento? Que estava perdido? Não, eu não posso. Eu posso esquecer que foi Deus que me deu um quarto onde eu não tinha? Eu não posso. Eu posso esquecer que hoje das vestes que hoje eu tenho, que antes eu não tinha. Não posso. Eu não posso, gente. Eu não posso. Tava ali
antes de ler a Bíblia, eu tava arrumando meu guarda-roupa e eu tinha comprado umas coisinhas, sabe? Na Shopee, tudo barato. Nossa, um monte de coisinha baratinha que eu comprei, sabe? Um monte, básico. Comprei um monte de coisinha, bem bonitinho, sabe? E eu olhei, eu falei, nossa, gente, isso aqui no meu tempo, na minha adolescência, até uns 17 anos, eu não podia ter isso. Eu não sonhava em ter isso. O meu sonho era ter pão na minha casa. O meu sonho era a minha mãe ter uma vida melhor. Sempre foi o meu sonho. Nunca precisei de sonhar em ter mansão, essas coisas, não. Um dia eu vi uma pessoa falando, às vezes aquilo que, tipo assim, a vida que você tem é algo que tem uma pessoa que tá sonhando. Então, tipo assim, às vezes eu tô aqui nessa casa aqui, tem uma pessoa que tá sonhando em ter. Eu moro hoje no apartamento, não é meu, é de aluguel. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Não moro mais em Paropeba, hoje eu moro em Joinville, Santa Catarina. Saí dessa minha cidade pra tentar uma vida melhor. E às vezes tem pessoas que sonham em ter um apartamento. A parede da minha casa não tinha nem reboque. Reboco que fala? Era cheio de buraco, cheio de lagartixa, rato. Era um monte, via de ratoeira. E hoje eu tenho uma casa com uma parede pintada. Na minha casa não tinha. Hoje eu tenho um banheiro que tem um box. No meu tempo não tinha, a água caía tudo no vaso, sabe? Então eu lembro do cenário de antes e pro cenário de hoje, eu falo, gente, quantas bênçãos que o Senhor tem feito. Mas eu quero que vocês lembrem que eu não tô me referindo só de bênçãos materiais, não. Sabe o momento que você tava sozinha, na solidão? Quem tava cuidando era Deus. O momento que você não conseguia dormir, depois você pegou no sono, foi Deus. O momento quando te deu uma crise de ansiedade, depois você viu que estava se acalmando, era Deus que estava do teu lado. A gente não pode esquecer daquilo que Deus fez. Nós não podemos se prostrar a deuses. Hoje em dia, nós estamos se prostrando a coisas tão sujas, tão imundas. Nós temos que se prostrar a Cristo. Nós não podemos largar a presença de Deus por nada, nada, gente, nada. Hoje em dia a gente vê maldade. As pessoas se entregando à prostituição, ao adultério, à cobiça, a joguinho de crime para ganhar dinheiro. As pessoas estão se prostrando a vícios, gente, vício de internet. Pessoa que não consegue mais se libertar. As pessoas estão se entregando ao prazer da carne. Estão se esquecendo de se dobrar, se render aos pés de Cristo. Então, se interage comigo, gente. Comenta aqui das vezes daquilo que Deus operou na tua vida. Relembre, sabe? Faça um momento de silêncio, sabe? Comece a lembrar. Peça a Deus para trazer a memória de tudo aquilo que Ele operou na tua vida. Deus, Ele nos traz a memória. Fala, Deus, faz eu lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez comigo. Perdoa eu, Deus, por todas as vezes que eu fui ingrata. Quantas vezes o Senhor me alimentou, quantas vezes o Senhor me vestiu. Ah, Deus, teve momentos que eu orei por uma pessoa que ela foi curada. Teve pessoas da minha família que era usuário de droga e não tá mais na droga, que era usuário tinha um vício de bebida, não tá mais na bebida. Deus, o Senhor restaurou meu casamento. Teve uma vez que meu filho pegou uma gripe ruim e ele foi curado. Ah, meu Deus, teve momentos que eu não conseguia dormir, mas o Senhor fez com que eu dormisse. Teve momentos que eu precisava de um emprego, a porta estava fechada e o Senhor abriu. Comece a trazer na memória as coisas que você lembra que Deus fez. E seja grato a Ele. Ah, Andressa, eu não sou grato, eu já errei muito. Mas nessa noite se renda aos pés de Cristo e fala, Deus, eu errei, eu deixei de lado, eu olhei só para mim,
Mas hoje, Deus, eu vou lembrar de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor operou na minha vida, porque só de o fato de eu estar respirando já é demais, Deus. Então, essa é a palavra que eu tinha que trazer para a vida de alguém, a gratidão. Nunca esqueça daquilo que Deus fez por você. Nunca esqueça. Seja grato a Deus. Independente do que tiver que aconteceu, lembre-se de ser grato a Deus. Ele te ama e Ele requer sim ser glorificado na tua vida. Adore Ele, agradeça a Ele. Quando a gente faz um favor para outra pessoa, a gente quer que aquela pessoa seja grata. Seja grato a Deus. Se você não foi até hoje, seja grata. Ainda dá tempo, tá bom? Até o próximo vídeo.